Em 2010, o Código de Defesa do Consumidor completa 20 anos. Muitas empresas ainda desrespeitam o cliente. Pelo 10º ano consecutivo, a liderança do ranking de reclamações do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor ficou com a área de saúde. Durante o ano passado, o tema mais questionado no IDEC foi plano de saúde, sendo responsável por 22,38% das 12.606 solicitações. O segundo assunto mais reclamado foi a área de telecomunicações. A terceira posição ficou com o setor financeiro. O Instituto alerta que não basta somente os consumidores agirem pelos seus direitos. As empresas e os órgãos reguladores devem assumir suas responsabilidades. As principais reclamações registradas nos órgãos de defesa do consumidor são: não entrega de produtos, produtos com defeito, propaganda enganosa, serviços com defeito ou incompletos, cobranças indevidas ou abusivas, por exemplo, juros, serviços públicos, telefone, água, luz, gás, não prestação de serviços conforme contrato, transportadoras, lavanderias, cartões de crédito, consórcios, viagens e bancos. Como é que está essa questão aqui em Teresópolis, o consumidor e seus direitos? As empresas estão respeitando, se está crescendo ou não? Como é que está sendo? A questão é a seguinte, aqui no Brasil existe essa situação de a lei pegar, né? Esse fenômeno que tem lei que pega e lei que não pega. O Código de Defesa do Consumidor, que é a lei de 11 de setembro de 1990, é uma lei que pegou. Pegou porque é uma lei muito boa, muito bem elaborada, que prevê garantias fundamentais ao consumidor, a respeito às regras da relação de consumo. E, em razão disso, até pelas questões das punições e das reprimendas que o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê, ele vem sendo bem explorado em Teresópolis e no Brasil, e as empresas se conscientizaram disso, levando a um maior respeito ao consumidor em geral. As empresas de Teresópolis, aquelas dos nossos fornecedores de Teresópolis, realmente estão de parabéns, têm procurado obedecer às regras do Código de Defesa do Consumidor, respeitar o judiciário e tudo mais. Não se pode dizer o mesmo das grandes empresas, né, que são aquelas que são as líderes das reclamações, como toda hora é divulgado, que são as empresas de energia elétrica, telefonia, bancos, cartões de crédito e planos de saúde, que são as que lideram o ranking das reclamações. O consumidor de Teresópolis, ele tem o hábito de buscar os seus direitos? Nesse caso, isso é benéfico para os demais? E vai ter um caráter punitivo pedagógico, toda reclamação judicial ou não, né? Porque aí a empresa vai pensar duas vezes antes de entrar com a ação, de desrespeitar o consumidor. O consumidor de Teresópolis já está sendo conscientizado, ainda há muito a ser feito. A televisão, né, aqui da cidade, a TeleTV no caso, cumpre esse papel de conscientização do consumidor. A gente volta e meia está lá na TV falando a respeito da matéria. Mas ainda há muita gente que acha que não seria viável, porque as empresas têm bons advogados, têm grandes grupos grandes bancas de advocacia para lhes defender, mas isso não é o suficiente, porque contra quem está errado, não há, a favor de quem está errado, não há argumento que seja suficiente. E o Código de Defesa do Consumidor tem uma série de benefícios, como a inversão do ônus da prova, né, a facilitação do acesso à justiça, e isso, aliado ao juizado especial, tem tido bastante resultado. Mas o único caminho do consumidor não é só a justiça. Nós precisamos ter um PROCON, um órgão de defesa do consumidor bem forte, que aqui em Teresópolis precisa ser fortalecido, e tem as agências reguladoras. No caso da saúde, tem as agências, a agência ANS, no caso dos bancos tem o Banco Central, né, da luz tem a ANEEL, do telefone tem a Anatel, que também precisam ser aliados do consumidor e não só aliados dos fornecedores. Não, já existem cidades que a gente tem noção, tem informação que o PROCON ele é mais eficaz. É o caso, por exemplo, do PROCON do Distrito Federal. A gente ouve dizer bastante bem do PROCON do Distrito Federal, o PROCON de São Paulo, o do Rio de Janeiro também é interessante, capitais são outras questões. Mas aqui em Teresópolis é um órgão que ele é gerido e organizado pela Prefeitura Municipal, que eu não sei se ela tem ainda a atenção que a gente gostaria que tivesse, porque é um órgão que ele tem parte de fiscalização, aplicação de multas e não só de conciliação. Então ele pode verificar, fiscalizar, aplicar multas, punir
entendeu? Fazer cumprir mais o Código de Defesa do Consumidor. De repente é uma ideia para o nosso poder público. Para encerrar, o consumidor, ele que está com algum problema, ele que tem um problema sendo em serviço ou produtos, o que ele deve fazer? Ele não precisa ter medo de buscar os seus direitos, de o que ele precisa reunir para entrar com uma ação, onde que ele vai? Com certeza ele não precisa ter medo, porque o judiciário está exatamente para garantir esses direitos. Ele precisa sempre reunir o máximo de documentos possíveis e guardar todas as comprovações, fazer todas as comunicações, preferencialmente por escrito, com cartas enviadas com aviso de recebimento, com e-mails com as necessárias respostas, alguns protocolos daquelas famigeradas empresas que só fazem por telefone, e ele reunir, ter isso tudo anotado, documentado, não jogar nada fora, não jogar nota fiscal, não jogar comprovante de pagamento, boleta de cartão de crédito, nada fora, que tudo isso vai ser prova no futuro. E sempre ter aquele advogado de confiança. Nós temos aqui em Teresópolis uma faixa de 700 advogados, ativos, imagino que uma faixa de 400. Desses 400, mais de 300 devem trabalhar com essa área de consumidor e também trabalham com a área de juizados especiais, que foi outra boa criação após o Código de Defesa do Consumidor. Então, não precisa se acanhar, porque todos os advogados, a maioria dos advogados trabalham com a área de consumidor, tanto nos juizados especiais quanto em varas cíveis, e procure o seu advogado de confiança, aquela pessoa que você sabe que vai estar lá para te atender, e busque os seus direitos. Não fique preocupado com essa questão do maior poder econômico e nem fique achando que só os órgãos oficiais ou pseudo-oficiais, como institutos e associações, que não são da Defensoria Pública, como eu disse, podem atendê-los. A Defensoria Pública também tem esse atendimento, mas a gente sabe que ela está assoberbada e, podendo procurar o seu advogado, a gente que é lá da OAB, acha que o advogado tem que ser sempre indispensável, né, a administração da justiça. Em Teresópolis, algumas instituições tentam garantir o direito do consumidor. Igor, como que as empresas do comércio em Teresópolis procuram assegurar e garantir o direito do consumidor? Olha, Marcos, eu acho que essa questão da garantia, assegurar o direito do consumidor, passa muito pelo conhecimento da lei. Antigamente, as empresas abusavam muito dos consumidores. E hoje a lei está aí para ser cumprida e para cercar, para aquele que está do outro lado da câmera, de todas as garantias de fazer um bom negócio e uma boa compra. Para você ter ideia, Marco, existe hoje jurisprudência, até mesmo lei, que a pessoa pode devolver o dinheiro caso não goste da compra. Que eu não me engane, 7 dias a pessoa que fez uma compra, ela pode se dirigir ao estabelecimento e exigir o seu dinheiro de volta. Então, cabe ao empresário que está abrindo o comércio ou os gerentes que já trabalham no comércio procurar entender da lei para fazer com que aquele que está do outro lado da câmera, sempre que procurar o estabelecimento, consiga fazer a sua compra cercada de todas as garantias que ele tem de direito.